malta, eu sou a Beatriz e estamos de volta com Físico-Química do 10º ano. Hoje vamos falar sobre trabalho realizado por forças constantes. Então, o que é o trabalho? Muitas vezes ouvimos a palavra trabalho noutro contexto, por exemplo, hoje trabalhei 8 horas ou tenho um trabalho de casa para fazer. Mas em Física, o trabalho é um conceito diferente. O trabalho é uma medida de energia transferida entre sistemas por ação de forças. E como é que nós calculamos o trabalho? O trabalho vai ser calculado pelo módulo de uma força, vezes o deslocamento causado por essa força, vezes o cosseno do ângulo entre a direção da força e a direção do movimento. Ou seja, será este ângulo assim. Se isto for a nossa força e nós tivermos aqui o nosso corpo, o ângulo θ vai ser este aqui. O deslocamento vai ser medido em unidades SI, ou seja, vai ser em metros, e a força vai ser medida em newtons. O trabalho é uma medida de energia, logo vai ser medida em joules. Aqui temos um exemplo mais concreto do conceito de trabalho. Podemos ver que temos um bloco que se vai mover neste sentido e vai se mover, deslocar esta medida que está aqui, que vai ser utilizada para o deslocamento. Depois vamos ter a força, que vamos utilizar apenas o módulo dessa força, que vamos colocar aqui. E depois o cosseno de θ, o ângulo θ vai ser sempre o ângulo entre a direção da força e a direção do movimento. Podemos classificar o trabalho entre trabalho potente, trabalho resistente ou trabalho nulo. Vamos então ver quais são as diferenças entre eles. Aqui, através destas imagens, já dá para perceber, mas mais atentamente. Então, o que é trabalho potente? Trabalho potente é um trabalho que vai ser realizado por esta força, que neste caso vai fazer um ângulo de 0 graus com a direção do movimento, ou seja, o θ neste caso é igual a 0. E como nós sabemos, o cosseno de 0 é igual a 1. Portanto, o trabalho da força neste caso vai ser igual ao módulo da força F vezes o deslocamento apenas. Ou seja, toda a força está a ser utilizada para mexer o objeto, para o movimentar no sentido e na direção do movimento. No caso do trabalho resistente, o trabalho resistente, como podemos ver aqui na figura, vai ser um trabalho em que a força vai ser simétrica ao sentido do movimento. Ou seja, a força vai estar a apontar para o sentido contrário ao do movimento. Neste caso, o cosseno do ângulo entre a força e a direção vai ser igual a 180. Ou seja, como nós sabemos, o cosseno de 180 vai ser igual a menos 1. Neste caso, o trabalho vai ser igual à força vezes o deslocamento, como no outro, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Portanto, no caso do trabalho resistente, o trabalho vai ser igual a menos F vezes D. Ou seja, opõe-se ao sentido do movimento. Nesse caso, o trabalho é sempre negativo. Por último, vamos ter o trabalho nulo. O trabalho nulo acontece quando o trabalho da força, F neste caso, vai ser igual a 0. Como é que o trabalho é igual a 0? Se nós temos na mesma uma força aplicada e o deslocamento significa que o cosseno do ângulo θ vai ser igual a 0. Isto acontece quando o ângulo que a força e a direção do deslocamento têm um ângulo de 90 graus. Ou seja, o cosseno de 90, como nós já sabemos, vai ser igual a 0. Portanto, o trabalho da força F vai ser igual à força vezes o deslocamento vezes 0. Vai ser igual a 0. Ou seja, todas as forças que são aplicadas perpendicular ao sentido do movimento, à direção do movimento, vão ter um trabalho nulo. Agora vamos aplicar a noção de trabalho a alguns exercícios que temos aqui. Então, um carrinho de brincar é puxado por uma força de intensidade 1,5 newtons, que faz um ângulo de 35 com a superfície horizontal, como mostra a figura. Calcula o trabalho realizado pela força num deslocamento de 2 metros. Então, a informação que o enunciado nos dá é que a força é igual à força aplicada, 1,5 newtons, ou seja, já temos a intensidade da força. De seguida, também temos o ângulo θ, este ângulo aqui, que é o que nós queremos, que é igual a 35 graus, e também o deslocamento, que é igual a 2 metros. Temos tudo o que precisamos para calcular o trabalho da força F. É 1,5 vezes 2 vezes o cosseno de 35 graus.
que vai dar um valor de aproximadamente 2,5 joules. Como já tínhamos todas as unidades nas unidades SI de força, de ângulos e de deslocamento, não precisávamos de fazer nenhuma conversão. E pronto, é só um exercício de aplicação da fórmula direta. Bom, foi este o vídeo, malta. Espero que tenham gostado e fiquem para o próximo.